Bem, vamos conversar com Elson Ribeiro, que é cientista político, advogado e professor. E o nosso assunto esse mês é a consciência política, a consciência que nós, cidadãos, devemos ter na hora de escolher o nosso voto, que é uma decisão difícil, né? E vai, é claro, afetar toda a sociedade, além de nós mesmos. Elson, quando a gente fala consciência política, o que te vem à cabeça? Olha, primeiro eu queria dar um alô a toda a comunidade que acompanha a rádio, uma rádio da Igreja Católica, de onde eu venho também, então é uma satisfação estar aqui contigo. Vamos lá, a consciência política faz nós refletirmos sobre o nosso papel e o papel da política como um todo. Se nós pegarmos há 2.300 anos atrás, lá com Aristóteles, tem até uma obra chamada A Política, o próprio significado do grego, a arte de administrar, de gerir, né? Então, alguém vai administrar a nossa cidade, a polis, politikoi, e alguém vai criar leis para nós seguirmos, né? Então, é de fundamental importância que as pessoas tenham consciência do papel delas, né? Das pessoas, de nós todos, cidadãos, visando a escolha dos melhores, já que nós e o mundo inteiro adota a famosa democracia representativa, né? Nós vamos agir muito pouco diretamente, mas nossos representantes irão ser uma espécie de longa-manos das nossas ideias. Elson, hoje a gente tem uma aversão política muito grande por conta de escândalos de corrupção, políticos que talvez não atendam às necessidades das pessoas, né? O que você espelha no político, mas de que forma a gente pode superar isso justamente com essa consciência política, analisar de forma profunda para que a gente saiba, entenda justamente esse nosso papel, que nós, entre aspas, somos os patrões dos políticos, não o contrário. Olha, não é fácil. Se você for analisar, primeiro que entre nós, aqui no Brasil, há um grau de pouca consciência elevado, né? A escola nem sempre toca a todos, às vezes a fome ainda está, infelizmente, batendo nas portas de milhões de pessoas. Isso até inviabiliza, às vezes, você está querendo comer, então inviabiliza outras preocupações. Mas quando você pega o mundo, você vai ver que o grau de abstencionismo em países que não têm esses problemas que eu citei, fome, desemprego, é muito grande. Então, o que ocorre? Às vezes as pessoas têm consciência política, elas votam em pessoas e são frustradas pelo comportamento das pessoas. Se pedisse para tocar uma música, eu ia dizer, toca Cazuza. Ele fala, sua piscina está cheia de ratos, porque as ideias não correspondem aos fatos e o tempo não para. Então, muitas vezes, nós estamos no período pré-eleitoral, a gente tem que ter muito cuidado. Os candidatos prometem e, quando eleitos, eles não cumprem. As ideias que não correspondem aos fatos. Isso gera uma frustração grande. Então, tem que ter um trabalho hercúleo do cidadão para ser extremamente criterioso nas suas escolhas, sabendo que ele não está votando em anjos e santos, ele está votando em pessoas que vão cometer erros. Isso aí é natural do ser humano, né? E acima de tudo, Bruno, eu diria que após as escolhas é importante, eu diria que seria fundamental o acompanhamento do trabalho daquele que foi escolhido pela maioria da população. Então, o fato de alguém ser escolhido presidente, governador, prefeito, ou seja, ele vai administrar a cidade, o estado, o país, o fato de alguém ser escolhido vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, não é, em hipótese nenhuma, uma carta branca, faça o que quiser. Ele tem que prestar contas e nós, enquanto cidadãos, temos que tentar acompanhar e, de certa forma, tentar intervir, opinar, escrever, falar. Isso é importante. A democracia, o exercício cidadão, ele não se exaure, ele não acaba na hora de digitar, não. Ele é
anterior e ele prossegue após as eleições. E esse é um fator, Elson, que as pessoas não se atentam tanto, e essa consciência política precisa que a gente discuta justamente para implementar isso na cabeça das pessoas, ou tentar pelo menos abrir a mente das pessoas que não é só um processo de escolha, você escolher 2 números, 4 números na urna, é você criar um hábito de acompanhar isso, para você saber os canais de cobrar. Como é que o cidadão pode se envolver cada vez mais na política? Justamente, eu entendo que quanto mais ele tente participar, muitos países, até aqui no Brasil, em alguns estados, em algumas cidades, já tentam desenvolver a chamada democracia participativa, né? Para que haja uma participação cidadã efetiva, né? Então, é importante que ele, primeiro, se informe do que está acontecendo e passe a ser mais criterioso nas suas escolhas e na sua cobrança. Isso não é fácil, porque isso demanda tempo, né? Então, hoje muitas pessoas estão correndo pela sobrevivência, né, Bruno? Então, isso não é nada fácil. Entendo que quanto mais o país avance num sentido de melhoria de qualidade de vida do seu povo, mais as pessoas vão ser criteriosas e vão ter tempo para efetivar essa pesquisa, esse trabalho, essa cobrança. Elson, quero te agradecer desde já a participação, esclarecer as pessoas a tentar formar essa consciência crítica, que é um papel do cidadão e do cristão. O próprio Papa Francisco já falou, olha, a gente tem que se envolver em política, a gente não pode lavar as mãos, né? Porque é através da política, da democracia, que a gente consegue obter as mudanças necessárias, né? Então, gostaria que você deixasse também o seu recado aí nesse sentido, né, de que as coisas podem se misturar, inclusive elas devem, né? Você deve ali no horário do almoço, numa conversa com a família, com o filho, introduzir esses assuntos também para que isso gere um engajamento. Olha, eu diria que o Estado brasileiro é laico desde o século XIX. O que é o Estado laico? Aquele Estado que separa a política das escolhas religiosas, eu boto no plural. Isso não significa que os religiosos tenham que se abster de decisões políticas negativas. É apenas que o Estado não vai privilegiar nenhum culto. Então, todos os cultos, eu sou católico, mas eu tenho que abraçar meu irmão que é do candomblé, que é budista, que é shintoísta, não importa qual a crença. O Estado não tem que se envolver com isso. Agora, isso não significa que nós, cristãos, tenhamos que abrir mão dessa participação. Então, é de fundamental importância que todas as religiões, e até quem não tem religião também, que também é digno de respeito, se interesse, e nós não vamos deixar esse espaço aberto. Vamos lá nos interessar, nos intrometer e opinar de forma criteriosa a respeito de quem vai nos representar. Então, Elson, mais uma vez, obrigado por nos atender, por trazer esses esclarecimentos e deixar a sua consideração final também para todos que vão nos acompanhar e que a partir dessa discussão, lá na sua comunidade, né, depois daquela celebração do culto, se reunir ali naquela conversa para falar de política, sim, por que não? Sim, eu que agradeço, sempre vir aqui com você, Bruno, sempre vir aqui na Rádio Rumar, é um prazer, né? E vamos lá, a gente vai continuar o nosso bate-papo aí em outros momentos. Um abraço a todos.